Aqui está um dos pontos mais importantes a serem alcançados no caminho espiritual. Uma vez me ensinaram que os praticantes deveriam consciente e especificamente afirmar essa verdade todos os dias, que todos os que precisassem de mim me encontrariam. Levou apenas 24 horas para perceber que isso era uma negação do Cristo. Como eu poderia dizer: aqueles que precisam de mim me encontrarão? E no momento seguinte, quando eles viessem a mim, eu diria: Deus governa você. Deus é a sua vida. Você é perfeito agora. Você não vê que cabe a nós sabermos, antes que alguém venha a nós, que a perfeição é o verdadeiro estado do ser deles, e que a perfeição é o verdadeiro estado do seu ser, aqui e agora. Você realmente acredita que nós temos alguma coisa a ver com estabelecer ou trazer harmonia? Não, não. Nosso lugar no caminho espiritual não é sermos reparadores de danos, nem ressuscitadores da vida, nem médicos, nem influências protetoras. Essa função é de Deus. E não só agora, mas desde o começo, tem sido a função de Deus ser o princípio criativo deste universo e ser o princípio de manutenção e sustentação de todos os tempos. Se você entende a natureza de Deus, você entenderá que Deus é o princípio criativo de toda a existência. Deus é a lei para toda a criação. Deus é a substância, a realidade e a continuidade de toda a criação. Portanto, toda a criação está em Deus e vem de Deus, sujeita ao governo de Deus e ao cuidado de Deus. É a sua função conhecer essa verdade. Você deve conhecer esta verdade e esta verdade vai fazer você livre. Livre de aceitar as aparências e, em consequência, livre de tentar fazer algo sobre elas. Pessoal, para a gente poder nos aprofundar nisso que o Joel Goldsmith está trazendo aqui no texto, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para trazer a sua visão de quem vive nesse estado desperto sobre essa questão. Nesse trecho, mestre, o Joel fala sobre a liberdade. O mestre pode compartilhar conosco qual é a sua visão sobre essa questão da liberdade? Ô Gilson, se existe algo que nós realmente apreciamos na vida, é a presença do espaço para se movimentar. Repare que quando a gente vai comprar uma casa, uma das coisas que a gente logo toma ciência, ou quer tomar ciência, é o espaço que ela tem. Tanto o espaço interno quanto o espaço externo. E por que é que nós apreciamos tanto essa questão de espaço? Quando vamos montar um escritório, ou um consultório, ou um quarto, vamos mobiliar um quarto, nós apreciamos sim os móveis ali, mas mais do que os móveis, a presença do espaço. Em uma sala ou em qualquer ambiente, nós precisamos e queremos a presença do espaço. E por que nós queremos o espaço ali? Porque nós precisamos ter a liberdade naquele ambiente, naquela casa, naquele consultório, escritório, naquela sala, naquele quarto. Nós apreciamos muito a liberdade.
Um detalhe, não só essa liberdade física, mas nós estamos sempre à procura de liberdade, também psicológica. Quando nós saímos para um passeio, a gente vai para um lugar espaçoso. Nós queremos sempre lugares onde nós tenhamos espaço para se locomover, onde possamos sentir ali liberdade. A gente vai para o campo, a gente vai para uma floresta, a gente vai para uma montanha. A gente está sempre procurando lugares onde haja muito espaço, porque nós queremos espaço, porque nós queremos liberdade. Veja, há dentro de cada um de nós uma busca, um anseio, um anelo pela liberdade. A liberdade é parte de nossa natureza essencial. É algo que integra esta natureza divina presente em cada um de nós. Então nós anelamos pelo espaço. Quando você olha para dentro da sua cabeça e percebe que o movimento do pensamento está aí, e há esse movimento veloz de um pensamento atrás do outro, essa inquietude, esta ocupação mental, essa ocupação com pensamentos, é muito, muito desconfortável, porque é a ausência do espaço. Quando chegamos numa praia ou no alto de uma montanha, percebemos que há uma mudança interna, psicológica, dentro de cada um de nós. Um espaço se abre, porque nesse momento o volume de pensamento diminui, ou pode até mesmo desaparecer por alguns segundos. Então nós apreciamos a liberdade, queremos a liberdade. Isso porque faz parte daquilo que somos. A felicidade de ser livre. O anseio do homem, o anseio do ser humano é pela quietude, pelo silêncio, por esse espaço, por essa liberdade. E por que nós queremos essa liberdade? E por que nós buscamos esse espaço? Porque esse espaço, essa liberdade, nos remete àquilo que é indescritível, inominável, aquilo que está além de tudo aquilo que o pensamento conhece, de tudo aquilo que o pensamento reconhece. Isso nos remete a esta natureza divina, que é a natureza de Deus. Nós precisamos tomar ciência, Gilson, desta presença da liberdade, aqui e agora, nesse instante. E isso é o que está presente quando esse movimento do pensamento desaparece. A aproximação do autoconhecimento, de uma visão de como você funciona psicologicamente, é aquilo que pode, de verdade, liberar esse espaço. A beleza desse encontro com a verdade daquilo que é você, que requer a presença do autoconhecimento, traz um esvaziamento desse psicológico conteúdo. É quando esse espaço é liberado. Então a mente se aquieta. Quando a mente se aquieta, o cérebro entra em descanso. Então há algo para se revelar e se revela naturalmente quando esse silêncio está presente. Então o encontro com a ciência
de ser, como eu tenho chamado, esta ciência de ser é a ciência da meditação. Nós não sabemos o que é meditação, o valor e a importância da visão real da meditação. Não da prática da meditação, mas da ciência do silêncio, da quietude, da verdade da meditação agora aqui. É porque é agora, nesse instante. É porque é nesse momento que se revela o silêncio desta mente, deste cérebro. Essa quietude se revela agora aqui. Quando você aprende a olhar para todo esse movimento do eu, nesse momento. Não se trata de uma prática, de um movimento que se faz para se obter, através de uma técnica, esse silêncio. Um silêncio que se obtém assim, ele é perdido. Ele vem em razão de um movimento mecânico, onde o pensamento ele é forçado ao silêncio, ele é aquietado, ele é silenciado. Então, através de uma técnica, dentro de uma prática, a partir de um movimento com um certo esforço de concentração, algo pode ser obtido, mas isso logo será perdido. Aqui não nos referimos à meditação como uma técnica ou uma prática, mas como uma aproximação de si mesmo, de autoobservação. Esta ciência da observação do movimento do pensamento traz naturalmente a quietude e o silêncio. Porque temos esse espaço que se abre e nele essa liberdade está presente. E aquilo que está fora do ego, fora do eu, fora desse mim, se revela. Assim, a aproximação da liberdade é a base para a revelação daquilo que está fora do conhecido. E é isso que temos feito, estamos fazendo juntos, dentro desses encontros, tomando ciência desta beleza, da beleza de ser, que é consciência, que é felicidade, que é essa liberdade, a real liberdade. Você deve conhecer esta verdade e esta verdade vai fazer você livre. Livre de aceitar as aparências e, em consequência, livre de tentar fazer algo sobre elas. Você vê em que a mensagem do caminho infinito e sua prática difere da maior parte dos ensinamentos metafísicos? Viver o caminho infinito significa viver em constante e consciente realização de Deus como o ser infinito, onipresente e eterno. Isso significa viver sempre na consciência de que, antes de Abraão, eu sou o divino princípio, a influência protetora, a influência mantenedora e sustentadora deste universo. Isso também significa viver na constante e consciente percepção da verdade de que eu estou com você até o fim do mundo. E assim, como nada poderia acontecer com você ontem, então nada pode acontecer com você amanhã ou hoje, exceto como parte da graça de Deus. Nós poderíamos viver vidas de milagres constantes
se nós apenas ficássemos na consciência desta verdade. Minha graça te é suficiente. Tua graça é minha suficiência para todas as necessidades, mas não tua graça que vem amanhã. Tua graça, desde antes que Abraão fosse, é minha suficiência. Tua graça é minha suficiência até o fim do mundo. Tua graça do passado, presente e futuro é, neste mesmo instante, minha suficiência em todas as coisas. Todos os dias há tentações para acreditar que nós, nossas famílias ou estudantes estão na necessidade de algo na natureza da forma. Pode ser comida, habitação, oportunidade, educação, emprego ou descanso. Mas a todas essas coisas podemos responder: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, porque tua graça é a minha suficiência humana em todos os casos. A partir dessas duas passagens bíblicas, você pode construir tal consciência da onipresença do invisível infinito, que você aprenderá a amar, desfrutar e apreciar tudo no mundo da forma e tudo o que existe como efeito para sempre. Nunca tenha a sensação de que você precisa de alguma coisa. Nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre essa sensação de precisar de alguma coisa, que acaba sendo o desejo. Mestre, tu pode compartilhar conosco o que é o desejo? De como podemos superar o desejo? Ô Gilson, a insatisfação no ser humano é que cria esse movimento de anseio por algo lá fora. Então nós nos colocamos nesta procura, nesta busca, neste anseio por mais alguma coisa. Portanto, nós temos nossas experiências, mas elas são de rotina, de hábito, tediosas, costumeiras. Queremos algo mais rico, mais profundo, mais substancial, algo que possa nos preencher de uma forma mais completa. Então há no ser humano uma inquietude, há um nível de insatisfação. Esse nível de insatisfação lhe coloca sempre na procura por alguma coisa. Então ele passa por experiências, mas elas não são satisfatórias. E ele vai logo em busca de novas experiências, mais ricas, mais profundas, mais prazerosas. Assim nós passamos uma vida inteira nesse movimento do desejo. Não percebemos que essa procura por algo é ainda motivado por essa insatisfação, por essa incompletude e, portanto, por esse sofrimento. Nós precisamos descobrir a vida na beleza que ela é, que ela representa, que ela significa. Só então podemos ir além desta condição psicológica de insatisfação, de busca por mais. É quando podemos ir além do conflito que os desejos estabelecem. Porque veja como é delicado isso. Nós estamos em busca de algo que possa nos satisfazer.
Mas uma vez realizado aquele desejo, logo percebemos que precisamos de um outro. Então, essa busca não termina, porque essa insatisfação continua. Enquanto não realizarmos a verdade daquilo que nós somos, que por natureza é felicidade, é completude, estaremos sempre nessa insatisfação, nesse anseio e nessa procura e nessa busca. O outro aspecto do desejo é que o desejo, para o pensamento, é assim que no ego nós funcionamos, ele é algo que oferece prazer. Então nós estamos à procura de alguma coisa porque aquilo irá nos trazer prazer, essa satisfação temporária, que não termina com esta insatisfação. Há uma grande beleza na presença do prazer. Quando a verdade do prazer é apenas um momento de encontro com aquela alegria. Mas quando esse prazer é o resultado de uma busca do desejo, estamos diante da continuidade do eu, da continuidade do ego. Ele vai sair desse prazer em busca de um novo prazer, depois de um terceiro prazer e assim por diante. Então há sempre essa inquietude em razão dessa insatisfação. A vida é beleza, é graça, é alegria. Isso é algo além do prazer, dentro das experiências. Nós precisamos descobrir a vida acontecendo nesse instante, sem o sentido do eu, do ego. Tudo é alegria. Então, isso que desfrutamos nesse momento não é um mero prazer ou uma sensação que abafa uma insatisfação. É a alegria de um contato com a vida, com a beleza da vida. Nós precisamos descobrir a vida livre do conflito que os desejos estabelecem. Nós passamos uma vida inteira envolvido nisso, nesse movimento de busca, de sensação, de preenchimento, que nós chamamos de felicidade, que nós chamamos de amor, que nós chamamos de paz. Tudo isso são projeções ainda desse movimento na mente, dentro de cada um de nós, do desejo. A felicidade é algo que está presente agora aqui. E nela está esta alegria de ser, onde há esta completude. Nesta ciência de ser, que é a verdade daquilo que é você quando o ego não está, não há insatisfação. Esse é um assunto que a gente tem tratado muito dentro do canal. Há diversos outros aspectos que podem ser investigados dentro dessa questão do desejo. Mas o desejo carrega também esse outro lado, que é o lado do sofrimento, nessa insatisfação. Carrega a questão da presença do medo, da não conquista, da não realização, da não obtenção daquele prazer. Então, há diversos aspectos aqui nessa questão do desejo. Podemos ir além disso? Esse é o propósito.
tomarmos ciência da verdade divina, da verdade de Deus. Então, essa é a única coisa que importa nesta vida. A beleza desta compreensão daquilo que é você em seu ser, onde há esta completude, esta alegria, este amor, esta paz, esta felicidade. Isso está presente quando o ego, não está. Nunca tenha a sensação de que você precisa de alguma coisa, já que a graça de Deus é sua suficiência. Você não vive apenas pelo efeito, mas por toda a palavra da verdade que tem sido incorporada em sua consciência, e por cada passagem da verdade que você faz sua própria. Afirmar verdades e negar erros não fará sua demonstração. Você deve aprender a viver de acordo com cada palavra da verdade e tornar cada palavra da verdade uma parte da sua consciência, para que se torne carne de sua carne, osso do seu osso, até que o passado, o presente e o futuro estejam todos ligados na percepção consciente da graça de Deus como sua suficiência. Em outras palavras, sua consciência da verdade é a fonte, é a substância, a atividade e a lei de sua demonstração diária do bem. Para aqueles que estão aceitando a mensagem do caminho infinito como um modo de vida, eu gostaria de resumir isso, pedindo que você volte e traga o seu passado para o seu presente. E passe algum tempo, durante este próximo mês, conscientemente percebendo que a graça de Deus era a sua suficiência no que você chama de seu passado. E isso desde antes de Abraão ser. O governo de Deus deste universo tem sido tão perfeito que nada de natureza discordante ou desarmônica pode acontecer com você ou com qualquer outra pessoa, hoje ou amanhã. Então, se você ouvir falar de um pecado, de uma doença, de um acidente ou de uma morte, perceba imediatamente que isso não poderia ter acontecido, já que, desde o princípio dos tempos, Deus tem sido a única lei e única realidade em seu universo. Então, você saberá o verdadeiro significado da cura espiritual. Você saberá o que é a consciência de Cristo. Você vai saber o que significa viver, se mover e ter o seu ser na consciência de Deus, nunca aceitando aparências, tentações, discórdias, pecados, doenças ou acidentes como algo diferente das tentações de acreditar no tempo e no espaço. Se você for capaz de ver que o passado deve tornar-se o presente, para que você seja capaz de abranger tudo com o termo "Eu sou". Eu estou contigo. Eu estou contigo no passado e no presente. Eu estou contigo desde antes de Abraão ser. Eu sou a lei para você. Eu tenho sido a lei para você, então você será capaz de dar o próximo passo e trazer o futuro para o presente, de modo que, até o fim do mundo, seja abarcado em sua consciência, a consciência da onipresença do Eu Sou. Desta forma, todo o seu universo será abraçado no tempo
e no espaço, desde antes de Abraão e até o fim do mundo. Tudo isso que trouxe você para o aqui e agora, para esse eu estou contigo. O tempo de Deus é agora, unicamente agora. O tempo de Deus existe desde antes que Abraão fosse e continuará existindo até o fim do mundo, porque eu estou contigo desde antes de Abraão ser e até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Eu sou o presente imediato, agora. A graça de Deus agora é sua suficiência, e a suficiência para a sua família, amigos e estudantes, e para todos os que podem aceitar a graça de Deus. Para você que está assistindo o vídeo até o final, já dá um like no vídeo, já faz um comentário e principalmente, se tu tem um desejo real de se aprofundar nesses ensinamentos, de investigar a si mesmo, de conhecer a si mesmo, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana, no formato online, existem presenciais também e inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, além do mestre responder nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença de quem já, pela graça, teve esse assim chamado despertar. E nesse estado de presença que o mestre vive, junto com ele, nesses encontros, a gente entra de carona nesse silêncio, nessa graça, e aí é um facilitador incrível para a gente investigar a nós mesmos, para a gente poder ter uma compreensão do que de fato é esse despertar, essa iluminação. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do grupo do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.